Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para mais uma aula. Espero que todos vocês estejam bem em casa, né? Vamos continuar aqui com nossos assuntos do segundo bimestre. Hoje nós vamos fechar o nosso conteúdo sobre rochas, minerais e solos. Então a gente já viu uma aula sobre rochas, já vimos uma aula sobre minerais e hoje nós vamos ver uma aula sobre solos, tá? Para fechar aí essa parte do conteúdo. Bom, solo é a camada superficial da crosta terrestre, né? Ela é um complexo de composto entre os minerais e os orgânicos. O solo é resultado da ação de vários elementos, entre eles a água, o clima, os organismos vivos, relevo, o tipo de rocha, a temperatura. Tem N fatores aí que vai atuando em relação ao nosso solo, para fazer, né, para se formar o nosso solo. Em função, né, da ação conjunta de diversos fatores, origina-se esse tipo de solo, né, diversos tipos de solo. Os solos são formados de três fases. Primeiro, a fase sólida, que é os minerais e as matérias orgânicas. Depois, a fase líquida, que tem no solo, temos água no solo, então a solução, né, e temos o ar, a solução gasosa. Então, vamos ter sólido, líquido e gasoso no nosso solo. Isso é certo. São comumente ditos, né, fatores de formação do solo: o clima, como eu já disse a vocês, os materiais de origem, os organismos, tempo e o relevo. Tá? Quando a gente fala esse tempo, é o tempo em que a Terra processa tudo, entre eles até a decomposição de organismos. E para isso, nós vamos ter esse fator aqui muito importante, que é o intemperismo. O que é o intemperismo, né? É o processo de formação de desgaste de rochas e solos, que eles são três tipos, tá? Ele pode ser químico, físico e biológico. Na dinâmica, né, que ele vem aí com várias ações, são chamadas de agentes exógenos, ou seja, agentes que vai acontecer fora do interior da Terra, vai acontecer na crosta terrestre, certo? Essa transformação do relevo, ela vai ter a ação do vento, da água, da temperatura. Você está dizendo isso. Isso vai ser sempre fator determinante para a formação de solo, certo? E também os seres vivos, ou seja, até nós. Então, vamos entender agora o intemperismo físico, né? Que consiste na ocorrência de processos que são responsáveis pela fragmentação ou fissura, ou seja, eu vou dizer assim, a rachadura, a fragmentação de rochas, né? Separando os minerais antes ordenados, ou seja, antes as rochas elas estavam compostas, estavam aglutinadas, estavam coesas lá, e depois elas são transformadas, né, de forma homogênea e descontínua, ou seja, fragmentada, se tornando areia, se tornando pó. Os principais agentes para isso é o físico, né, que são a água, processo de evaporação e congelamento e a variação de umidade e temperatura, entre outros. Ou seja, o intemperismo físico, ele vai estar atuando diretamente nas rochas, principalmente que estão na camada da superfície. O intemperismo químico é caracterizado pela transformação química, oriunda de diferenças de pressão e temperatura das rochas, ou seja, de acordo com essa mudança, as substâncias que compõem uma rocha, ela pode se alterar, elas podem se modificar, certo? Costuma ser bem diferente da superfície, ou seja, como ela se origina no interior da Terra, quando ela sai, ela acaba modificando-se. Dessa forma, né, as rochas afloram em condições e elementos como água e oxigênio e tornam os minerais quimicamente estáveis, que muda bastante. Então, a composição química de uma rocha ela pode alterar-se, ela pode modificar-se. Ela pode ter perca de substâncias ou também ganho de substâncias. Para se estabilizar, eles precisam de transformações químicas, alterando assim essa composição, como eu falei para vocês. E vamos ter também aqui o intemperismo biológico. O intemperismo biológico é um processo de transformação das rochas, né, a partir da ação de seres vivos, como bactérias e até mesmo os animais. Inclui nesse processo as raízes de árvores, bactérias, a decomposição de organismos ou excrementos. Quando a gente fala excrementos, é realmente aquele esterco de vaca, tá? E entre outros, ou seja, tudo isso vai ter aí uma alteração. Vindo daqui para cá, olha a setinha aqui, eu sei que tá ruim em cima, mas olha aqui a setinha, tá? Então vamos ter aqui, ó,
A princípio, rocha em processo de desintegração. Vocês observam que aqui é tudo rocha-mãe e aqui a gente vai ter uma ação dos agentes intempéricos, ou seja, do intemperismo, né? Essa ação aqui toda vai resultar nessa outra situação, que é a presença de material orgânico, ou seja, aqui já tem algumas folhas, algumas plantas que já estão se decompondo aqui, material orgânico, e aqui a rocha, fazendo com que ela adentre nas rochas. Daqui nós vamos vir para cá, para a formação inicial dos horizontes, porque os solos a gente estuda por horizontes. Então vamos ter aqui a rocha-mãe, já um pouco mais fragmentada, junto com o material orgânico em decomposição, formando aqui o humus. O que é o humus? Um adubo orgânico, né? Aquele famoso adubo orgânico. E aqui nós vamos ter a formação do primeiro horizonte, que seria o horizonte A. Daqui nós vamos passar para cá. E aqui nós vamos ter o solo já constituído. Temos a rocha-mãe, temos aqui o horizonte C, o horizonte B, o horizonte A e o horizonte zero, que é a superfície terrestre. Certo? Aqui nós vamos ter os fatores de formação do solo. Nós temos aqui clima e organismo, que são fatores ativos, fornecem matérias e energia, né? Vamos ter o relevo, que é um fator controlador, que ele controla o fluxo de entrada e saída de materiais da superfície, a erosão, profundidade, infiltração, lixiviação e translocação. A gente vai ver tudo isso. Material de origem, que é um fator passivo, né? Ou seja, ele está ali só de boa. É a densidade de material ao qual ocorre a podogênese. E aí, professor, o que é esse podogênese? Podogênese é o processo inicial da formação de solo, tá? E vamos ter aqui o fator tempo, que também é um fator passivo, que vai levar tempo para a coisa se desenvolver, certo? Para isso, determina o tempo cronológico na atuação do processo. O mecanismo de formação dos solos, vamos ter a adição, né? Que é o aporte, né? Da formação do perfil dos horizontes. Vamos ter a remoção, que seria a perca, né? Que é a perca de substâncias aí quando aflora o perfil dos solos. Para isso nós vamos ter a lixiviação. E vamos ter a transformação, que é quando os materiais se transformam, né? No perfil, o horizonte, e tem a mudança da natureza química e mineralógica. Ou seja, quando ele já há perca aqui de substância ou ganho. E vamos ter a translocação, que é exatamente a mudança, vou assim dizer, de material do horizonte para o outro, ou seja, quando as rochas ou os materiais, eles entrepassam entre as camadas dos horizontes do solo, tá? Aqui, para melhor compreender a estrutura, a gente elabora isso aqui. Vamos ter aqui, ó, a rocha-mãe. Aqui, o horizonte C, você vê que ele é uma rocha granulada, é a rocha-mãe mais fragmentada. Vamos ter aqui o horizonte B, que já é argiloso, tá? E vamos ter aqui o horizonte zero, que é um horizonte que é exatamente a camada da Terra. A seguir aqui o detalhamento dele, né? O zero, que é formado aí de orgânico, que são plantas, árvores, tudo. O horizonte A, que ele é mineralógico, mas também tem sua composição aí organismos, né, que se decomporam, que vai estar produzindo humus, por isso que o horizonte A ele vai ser também chamado de humífero, que é onde vai se produzir o adubo orgânico, tá? Vamos ter aqui o horizonte B, que ela é essencialmente mineralógica, ou seja, é de minerais, composta de minerais. E o horizonte C, que é uma transição, né, da rocha-mãe, a rocha formadora, para o resto dos solos. Então, está todo aí essa determinação e descrição deles. A classificação dos solos é em relação à cor, né? Ela pode ser avermelhada, que ele indica aí a presença de óxido de ferro, ou seja, é um solo que vai estar se oxidando. As cores escuras, que é uma presença forte de materiais orgânicos decompostos, no caso de folhas, raízes, plantas. E as claras, que vai ser mais fraca, né? E em relação aos materiais orgânicos, tá? Com relação à textura dos solos, são classificados como arenosos,
quando ele retém pouca água, ou seja, a água transpassa por ele, né? E não consegue absorver, então eles são arenosos, pouca água e pouco também nutrientes, porque aí acaba a água levando junto os nutrientes, possui grandes poros, facilitando esse escoamento. Os argilosos, né, que são argilas. As argilas são filtros bem interessantes, né, eles absorvem as coisas. Então é um solo que vai reter a água, vai reter os nutrientes, entre eles o cálcio, potássio e o ferro. E vamos ter os orgânicos, que são compostos, né, no processo de decomposição, além de argila e areia. Então vamos ter esses três tipos aí em relação à textura. O solo no Brasil, os mais comuns, é o massapê, que é mais aqui na região litorânea, principalmente no Nordeste, que é onde se desenvolveu muito o cultivo da cana-de-açúcar pela propriedade do solo, foi muito importante. E vamos ter a terra roxa, que na verdade não é roxa, tá, gente? Ela é avermelhada, mas ela é importante porque ela é de origem vulcânica, então ela é originada do basalto, tá? Ela é importante, foi muito importante, porque ela possibilitou a produção do café. Ela é boa para isso. Bom, gente, essa outra parte aqui do nosso conteúdo que fala sobre degradação do solo, né? Que é resultado de fatores naturais e também do homem, né? Mais frequentemente discriminado pela má conservação do solo, né? Por parte da atividade humana. O solo é um recurso limitado, ou seja, apesar que não estou dizendo a vocês que o nosso solo, que a gente vai deixar de ter chão, não é isso, mas ele é limitado e não renovável com relação à sua fertilidade. Então, se ele não for bem conservado, se ele tiver uma degradação muito intensa, a gente não vai ter um solo fértil, né? Então, a ONU já prevê aqui que 33% da terra ele é considerado infértil, ou seja, não dá para plantar. Isso significa não produção de alimento. E isso é ruim para a sociedade, certo? Então, é algo que a gente deve aí ter em mente como um cuidado. Os principais fatores, né? Seja ele da ação humana ou não, mas principais fatores para essa degradação, primeiro deles a compactação do solo, ou seja, quando o solo ele é compactado, fica lá bem juntinho, todo aglutinadinho. Por que esse processo é ruim? Porque, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, a água não infiltra. Por não infiltrar, não vai estar regando as plantas. Ao mesmo tempo, não vai estar levando os nutrientes necessários para essa plantação. Então, é algo que vai estar dificultando um solo para a sua produção de alimentos. Então, é algo que deve ser cuidado, né? Um outro fator é a erosão, né? Esse procedimento, apesar das causas naturais, ela ocorre de processo natural, também é muito comum a ação humana. Por quê? Vou usar como exemplo aqui um morro, né? O morro está lá cheio de floresta, bem bonitinho, um homem vem, isso ocorreu muito no Sudeste, o homem veio, arrancou toda a floresta, tirou todas as árvores e construiu suas casas. Veio a chuva e não tinha raízes das árvores para segurar o solo, então o solo foi embora. Ocorreu ali uma erosão e junto com o solo foi embora as casas das pessoas e muitos morreram por isso. Então esse processo, apesar de também ocorrer de forma natural, ele ocorre também pela ação humana. E não é algo legal que vai tá influenciando, né? Que ele não é algo legal, ele vai estar influenciando numa questão futura para a sobrevivência da humanidade. A salinização, olha que interessante, gente. Ela ocorre de maneira natural, mas também é provocada pelo manejo inadequado do solo, certo? A adoção de métodos incorretos de irrigação, também a falta de chuva, consiste na exagerada concentração de sais minerais, ou seja, tem tantos sais minerais no solo e a água, por não infiltrar, por não distribuir corretamente, esses sais minerais, eles se acumulam aqui, ó, esses sais todos, e isso se acumulando é algo ruim, né? É algo que não vai ser tão interessante, porque a planta não vai aguentar tantos sais e vai morrer.
Um outro processo bem interessante é a lixiviação. Olha só, enquanto não está faltando água, agora a gente vai falar de água demais, né? É um processo causado pela diminuição de nutrientes levando a sua infertilidade. Isso ocorre pela lavagem, ou seja, choveu demais, a água veio muita e levou todos os nutrientes do solo, lavou o solo, e isso é algo ruim, né? Que vai estar ocorrendo aqui, certo? Provoca um pouco de fendas, né? Ou sucos aí, né? E também o desmatamento acaba levando a isso, né? A esse fator. O próximo é a desertificação, um processo, né, que consiste na degradação e esgotamento total do solo. Ocorre em regiões de baixo índice de chuva, ou seja, não tem chuva para fazer a distribuição correta dos nutrientes, dos sais, e aí o solo vai ficando fraco, termina ficando num processo, a gente vê, lixiviado, ou erosivo, num processo desgastado, esgotado, e não há possibilidade aí de plantar. Então a gente diz que o solo está deserto, né? Porque não tem como nenhum tipo de vegetação aí nascer. Aqui a contaminação e a poluição, né? Que é ocasionada mais pela ação do homem, tá? Que a gente pode ver indústrias que poluíram o solo, né? Jogaram água contaminada com produtos químicos no solo, e aqui homens pulverizando plantações com herbicidas, inseticidas, ou seja, são agrotóxicos, que a princípio vai estar, aí eles vão até chamar assim de defensivos agrícolas. Eles vão estar protegendo a lavoura de insetos, mas vão estar contaminando o solo com produtos químicos, que ao longo do tempo vai deixando o solo fraco, e aí vai impossibilitando ele de ficar fértil. E agora a conservação dos solos, né? O solo é considerado um sistema complexo e dinâmico que necessita de medidas para preservar, restaurar e manter a fertilidade dele, né, para a produção agrícola responsável. Isso é muito importante porque se isso não ocorre, pode chegar ao ponto de faltar alimento para a gente, né? Quanto à degradação causada pelo humano, é preciso maior conscientização, né, e promover um manejo sustentável desses recursos, para que a gente possa curtir aí por muitos e longos anos os produtos agrícolas, os produtos primários, até porque eu costumo sempre dizer isso, tudo vem do setor primário. O que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente veste, o que a gente calça, o que a gente usa de produto, seja um perfume, um creme, tudo vem do setor primário, né? Então, de repente, o setor primário, que precisa de um solo fértil para produzir, e ele não existe, então começa a nos faltar o básico, o essencial. Então isso é muito importante, tá? Essa relação, ela é importante. Algumas soluções para a degradação do solo que visa essa preservação e conservação é isso: o plantio correto, o manejo adequado, uma irrigação, né? Um sistema de irrigação, reflorestamento e adubação sustentável. Quando a gente fala adubação sustentável, é interessante porque é aquele humus que eu falei para vocês, né? Ou seja, um adubo orgânico, uma rotação de cultura. O que é essa rotação de cultura, professora? É quando a pessoa tem lá as suas propriedades de cultivo e aí ele pega aquela terra e deixa ela descansar, deixa ela se recompor. Vou plantar só aqui. Aí depois colhe aqui, bota essa daqui para se recompor e vai plantar naquela que se recompôs. Então ele fica com rotação de terra, né? Enquanto uma descansa, a outra produz. Então é importante isso. Ou de curvas de nível, né? Que é plantar assim, em sistema de curva, de morro. Chove aqui, a irrigação vai descendo, né? Então é uma irrigação bem aqui controlada. Certo? Bom, gente, nosso conteúdo foi esse, né? Bom estudo a todos. Estou morrendo de saudade, espero que vocês estejam bem. Quero pedir a vocês que qualquer dúvida, entre em contato, gente. Vejo que alguns ainda não entraram em contato para mostrar atividades de livro e tudo, mas vocês sabem que quando tem atividade de livro lá no grupo, eu boto as páginas, eu
mando as imagens das páginas para quem não tem o livro poder fazer. Qualquer dúvida o pessoal pode me perguntar, né, que eu tô lá, é só me chamar no privado, professor, eu ajudo, se for preciso eu ligo, tá? Então, assim, até mesmo Ricardo é um grande exemplo, sempre que ele pode, sempre que ele tem dúvida, sempre que ele quer, ele liga para mim, eu atendo, não importa a hora, eu atendo, eu falo com ele, eu converso com ele, eu tiro a dúvida dele, a gente conversa, comunica, é muito legal isso. Então, eu gosto disso, façam isso, gente, entrem em contato, certo? E até a próxima aula. Espero em breve encontrar todos vocês em sala. Estou morrendo de saudade. Beijo a todos.